partir de hoje, nós vamos trabalhar o pensamento de Karl Marx, um grande pensador do século XIX que teve como principal legado sua crítica à sociedade capitalista. Além das nossas aulas de Sociologia e Ciência Política, vamos ter o pensamento de Karl Marx. Hoje nós vamos iniciar com a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, especialmente a primeira parte, uma crítica que o Karl Marx faz a Bruno Bauer sobre a questão judaica. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para acompanhar sempre as nossas novidades. Então vamos lá, Karl Marx e a questão judaica, uma crítica a Bruno Bauer. Olá, nesta aula hoje nós vamos falar sobre a questão judaica a partir da discussão que o Karl Marx faz sobre a obra do Bruno Bauer, chamada A Questão Judaica. O Marx faz uma crítica ao Bruno Bauer, considerando que o Bruno Bauer aponta que é necessário a emancipação do judeu em relação à sua religião, se ele quiser a emancipação política. A partir dessa fala do Bruno Bauer, o Marx vai traçar um questionamento muito importante sobre essa questão da emancipação. Está se falando de fato de quê? De emancipação política, de emancipação civil, de emancipação humana? Que tipo de emancipação de fato? O Bruno Bauer foi um hegeliano, assim como Karl Marx, e que ele era voltado para um pensamento à esquerda. Todavia, ele ainda apresentava nas suas abordagens, nos seus escritos, um pensamento ainda que estava muito forte a presença do Hegel conservador. E é exatamente nesse ponto que o Karl Marx faz uma discussão sobre a questão judaica. Eu estou aqui com os Manuscritos Econômicos e Filosóficos do Marx, uma obra da Martin Claret, uma versão da Martin Claret, do ano de 2003. Vamos aqui então apontar algumas questões centrais sobre a questão judaica que o Marx levanta questionando o Bruno Bauer. Na página 3, logo no início, o Marx diz o seguinte: é certo que os judeus alemães procuram a emancipação, mas qual emancipação eles esperam? Certamente a emancipação civil e política. E aí o Marx exatamente vai questionar o pensamento do Bruno Bauer a partir do condicionamento que ele faz em relação a essa emancipação dos judeus. Vamos então aqui na página, vamos ver a página que a gente anotou aqui, na página 17, o Marx faz a seguinte questão. Bauer deseja que os judeus renunciem ao judaísmo e que o homem, em geral, abandone toda a religião a fim de se emancipar como cidadão. O Estado que pressupõe a religião não é ainda um Estado verdadeiro ou real. Sem dúvida, a doutrina religiosa proporciona ao Estado algumas garantias, mas a que Estado? A que espécie de Estado? Então está aqui exatamente um dos apontamentos, uns questionamentos que o Marx faz em relação ao pensamento do Bruno Bauer sobre a emancipação política do judeu. Marx diz ainda: não seria o bastante se perguntar a quem deve emancipar? Quais homens deverão ser emancipados? A análise teria ainda de fazer uma terceira pergunta: que espécie de emancipação está em questão? Em seguida, o Marx diz: observamos o equívoco de Bauer no fato de só submeter à crítica o Estado cristão e não o Estado como tal, de não examinar a relação entre emancipação política e emancipação humana e, portanto, de colocar condições que só se explicam pela confusão à crítica da emancipação política e da emancipação humana universal. O Bruno Bauer, voltado para o pensamento de esquerda, ele acredita que o posicionamento dele, dessa forma, está correto. Marx levando a questionamento, mostrando o seguinte:
não está tão correta assim, uma vez que o Bruno Bauer não questiona que tipo de Estado se quer. Porque se esse Estado é fundamentado no pensamento cristão, então esse Estado vai ser também cristão. É claro que o Bruno Bauer também vai levantar uma crítica ao cristianismo, considerando inclusive uma religião, de certa forma, em decadência. Mas ele vai apresentar contradições no seu pensamento, conforme o Karl Marx vai apontando. Na página 18, o Marx diz o seguinte: somos movidos sempre pelo domínio da teologia, por mais criticamente que nos estimulemos. E aí o Marx aponta que o pensamento do Bruno Bauer está mais um pensamento teológico do que um pensamento sociológico e crítico quando fala da emancipação do judeu em relação à emancipação política. Então Marx diz ainda: a crítica de tal relação deixa de ser teológica logo que o Estado cessa de manter uma atitude teológica perante a religião, quer dizer, quando se comporta como Estado, ou seja, politicamente. A crítica se torna, consequentemente, crítica do Estado político. Então, Marx está fundamentando que Bauer ainda está preso a um hegelianismo teológico. Marx diz ainda: existe até alguns estados na América do Norte em que a Constituição não impõe as crenças e a prática religiosa como condição de privilégios. O Marx vai levar em consideração o seguinte: o Estado americano, apesar de ser formado por pessoas, por uma população cristã, de certa forma vai apresentar alguns pontos importantes no que diz respeito à prática religiosa e à relação com o Estado. Considera-se que Marx entende que o Estado na América, nos Estados Unidos da América, consegue separar bem essa questão de Estado e religião, de emancipação política e emancipação religiosa. E é nesse ponto que o Marx vai desenvolvendo seus questionamentos, exatamente mostrando o seguinte: que o que está em questão é preciso levantar o seguinte: a importância está na questão da emancipação política e da emancipação humana, e não necessariamente uma leitura teológica sobre a emancipação. Na página 19, o Marx diz o seguinte: verdadeiramente, a questão é qual a relação entre total emancipação política e religião. Mesmo que o país da plena emancipação política, descobrimos que a religião não só continua a existir, mas é viçosa e cheia de vigor. É sinal de que a existência da religião não se opõe de nenhum modo à perfeição do Estado. Mas, uma vez que a existência da religião constitui a existência de um defeito, a fonte de semelhante imperfeição deve abrigar-se na natureza do próprio Estado. Então aí Marx está questionando: se existe religião, temos exatamente a existência de um defeito que está no humano que vai precisar da religião. Da mesma forma que a sociedade vai precisar do Estado, que o ser humano vai precisar do Estado. E esse Estado, necessariamente, não tem que ser voltado apenas para a religião. Pelo contrário, deve considerar a possibilidade da diversidade religiosa. A questão da relação entre emancipação política e religião é, para nós, o problema da relação entre emancipação política e emancipação humana. Então, Marx está mostrando aqui nessa parte, aqui na página 19, exatamente que a questão é muito além do que o Bruno Bauer está apresentando. A questão é entre a emancipação política e a emancipação humana, que está acima dessa questão religião e Estado. Ele diz ainda: concluímos que a emancipação política do judeu, do cristão, do homem religioso em geral,
é a emancipação do Estado em relação ao judaísmo, ao cristianismo e à religião como um todo. Ou seja, independente de qualquer religião, o que interessa é exatamente a emancipação do Estado em relação a essas religiões. Numa sociedade pode-se ter várias religiões, mas o Estado não pode confundir uma religião ou abraçar uma religião com uma religião do Estado. Na página 20, o Marx diz o seguinte: a religião é apenas o reconhecimento do homem de maneira indireta, quer dizer, através de um intermediário. O Estado é o intermediário entre o homem e a liberdade. Ele fala da liberdade humana. Assim como Cristo é o mediador a que o homem atribui toda a sua divindade e todo o seu constrangimento religioso, assim o Estado constitui o intermédio ao qual o homem confia toda a sua não divindade e toda a sua liberdade humana. Então Marx está fazendo uma comparação, uma relação entre Estado e religião, mostrando que se o ser humano precisa de uma religião como intermediadora entre ele e Deus, da mesma forma, na sociedade vai se precisar do intermediário que é o Estado. Podemos dizer até que seria um mal necessário tanto à religião quanto ao Estado no que diz respeito a esse pensamento do Karl Marx. O Marx aprofunda mais o seguinte. Na página 21 ele diz: o Estado elimina à sua maneira as distinções estabelecidas por nascimento, posição social, educação e profissão, ao decretar que o nascimento, a posição social, a educação e a profissão são distinções não políticas. Então, mais uma vez, o Marx está mostrando exatamente como deve ser percebido o Estado, não só a partir de um pensamento religioso, como ele entende que o Bruno Bauer faz para falar da emancipação política que o judeu precisa. Mais adiante, o Marx diz o seguinte: Hegel define muito bem a relação do Estado político com a religião, quando afirma: para que o Estado surja como uma realidade ética autoconsciente do espírito, é essencial que se distinga das formas de autoridade e de fé. Ou seja, o Marx, considerando o pensamento hegeliano, ele vai dizer, olha, o Hegel está sendo fiel à sua posição, ao seu questionamento, quando separa muito bem essa questão de autoridade e fé, de Estado e religião. Então, por que o Bruno Bauer ele vai condicionar a emancipação política do judeu à emancipação da religião? Na página 22, ele diz: onde o Estado político atingiu o pleno desenvolvimento, o homem leva não só no pensamento ou na consciência, mas na realidade, na vida, uma dupla essência, celestial e terrestre. Ele vive na sociedade política, em cujo seio é considerado como um ser comunitário, e na sociedade civil, onde age como um simples indivíduo privado, tratando os outros homens como os meios, aviltando-se a si mesmo em seu meio e tornando-se joguete de poderes estranhos. Então, Marx diz o seguinte, olha, o Estado é um intermediário entre o ser humano e a sociedade e as suas necessidades políticas. Então, a religião também ela vai ser uma necessidade humana dada à condição humana, e aí também, da mesma forma que vai ser, que pode-se ter um joguete entre o ser humano e a religião, também entre o Estado e o ser humano. O ser humano também se vindo como joguete. Então, mais adiante, o Marx vai aprofundar a sua crítica, aprimorar a sua crítica sobre esse Estado, mostrando, inclusive, que esse Estado burguês tenta esconder as suas contradições, as contradições da sociedade burguesa, quando vai encontrar uma forma, procurar encontrar uma forma de atender o egoísmo que está presente principalmente na propriedade privada. Marx diz a seguinte, na página seguinte:
no parágrafo seguinte. Na condição de adepto de uma religião particular, o conflito em que o homem se vê envolvido com a própria qualidade da cidadania e com os outros homens enquanto membros da comunidade reduz-se ao cisma secular entre o Estado político e a sociedade civil. Para o homem como burguês, a vida do Estado é apenas aparência ou inserção fugaz ao normal e ao essencial. Tal como o judeu, é realidade que o burguês participa na vida política só de modo sofístico, assim como o cidadão é judeu ou burguês só sofisticamente. Mas a sofisticação não é pessoal, é a sofisticação do próprio Estado político. Então, Marx está mostrando aí, de certa forma, uma manipulação que se tem entre a religião e o ser humano, da mesma forma que se tem uma manipulação do Estado em relação ao ser humano. Mais precisamente, o Marx vai apontar o seguinte: olha, esse Estado burguês, ele tem suas contradições que estão presentes principalmente a partir da propriedade privada, da liberdade voltada para o egoísmo, da mesma forma que se usa a religião para também atender seus interesses pessoais ou interesses de grupo. Então, Marx está mostrando exatamente, quando ele usa a palavra sofisticação, que vem de sofisma, ele está mostrando que tanto na religião quanto no Estado você vai encontrar a sofisticação, o sofisma, que nada mais é do que uma forma de manipular, de enganar ou de iludir também o ser humano. A contradição em que o homem religioso se encontra com o homem político é igual à contradição em que o burguês se vê com o cidadão e o membro da sociedade civil com a sua política pele de leão. Aí ele reforçando essa condição contraditória, dialética, tanto da religião com o cidadão, quanto do cidadão perante o Estado. Certamente a emancipação política representa um enorme progresso, porém não constitui a forma final de emancipação humana, mas é a forma final da emancipação dentro da ordem mundana até agora existente. Ou seja, essa emancipação política, ela vai acontecer de forma que vai garantir uma emancipação humana dentro da ordem do pensamento burguês. Marx diz ainda: na América do Norte, a ilimitada fragmentação da religião, por exemplo, já extremamente lhe confere a forma de assunto estritamente privado. Ou seja, por exemplo, os Estados Unidos têm uma predominância do cristianismo. Então, tem cristianismo, religiões cristãs, o protestantismo principalmente, por toda parte. Então, esses cidadãos, eles defendem a sua religião como um interesse privado, da mesma forma que acreditam no Estado que vai atender a seus interesses de propriedade, de lucro, para exatamente realizar os seus objetivos de emancipação. Então, Marx está mostrando, olha, nos Estados Unidos temos um modelo, ele não está defendendo os Estados Unidos como um modelo perfeito, mas está mostrando, olha, a organização do Estado nos Estados Unidos, na América, deixa muito claro exatamente, olha, podemos viver com a religião, com os indivíduos realizando as suas crenças, atendendo às suas necessidades religiosas, ao mesmo tempo que também na sociedade ele vai ter uma condição de cidadão, separando muito bem a religião do Estado. O Estado que ainda é teológico, que ainda declara oficialmente o credo cristão e que ainda não se atreve a declarar-se como Estado, não conseguiu expressar em forma secular, humana, na sua realidade como Estado, a base humana de que o cristianismo constitui a expressão estática. O chamado Estado cristão é simplesmente o não-Estado, porque não é o cristianismo como religião,
mas só o fundo humano da religião cristã que pode se realizar em concepções verdadeiramente humanas. Ou seja, o Marx está defendendo aqui um Estado laico, que você pode atender seus interesses religiosos e que o Estado vai ter a sua parte, a sua participação, sem se envolver com religião. Religião se é uma prática cristã, por exemplo, se tinha uma predominância do cristianismo, mas que o Estado não se misture com religião, ou seja, que não se torne um Estado teológico. Mais adiante, o Marx diz: o Estado democrático, o Estado real, não necessita da religião para a sua consumação política. Por exemplo, não é porque você tem uma população de um país que vai ser eminentemente cristã que você vai ter que ter um Estado cristão. Então não se pode confundir essas coisas. Marx está exatamente apontando esses aspectos aí para mostrar, olha, o pensamento do Bruno Bauer, embora apresente uma intenção interessante, mas ele vai vincular toda a questão da emancipação humana e política com a religião. E essas coisas devem estar bem separadas. Na página 28, Marx diz: os componentes do Estado político são religiosos por causa da ambiguidade entre a vida individual e a vida comum, entre a vida da sociedade civil e a vida política. Ou seja, componentes do Estado político são religiosos. Claro, porque você tem uma base religiosa que vai exatamente estar presente na sociedade. Mas não quer dizer que o Estado precise ser teológico, que a emancipação política tenha que passar exatamente por essa religião. Por exemplo, o Bruno Bauer vai dizer, olha, os judeus precisam deixar a sua religião para se tornar cristão, se quiser emancipar-se. Claro que o Bauer não está dizendo, olha, eu sou a favor do cristianismo, mas ele vai fazer uma leitura de que o judeu precisaria abdicar da sua religião para se tornar cristão, para poder, inclusive, negar também esse cristianismo, se quisesse, a sua emancipação. Na página 29, o Marx diz: a emancipação do Estado a respeito da religião não é a emancipação do homem real quanto à religião. Por exemplo, o Estado precisa emancipar-se da religião, mas o ser humano, ele precisa da religião dada a sua condição. A gente sabe que o Marx era ateu, mas ele sabe, olha, até para ser ateu você exatamente sabe que existe uma religião que predomina e que você também precisa ter seu posicionamento para dizer, olha, eu não preciso dessa religião, mas até para ser ateu você também precisa de seus fundamentos para questionar essa religião. E que não se misture Estado com religião. O Estado precisa ser emancipado a respeito da religião. E os cidadãos podem ter sua religião. Na página 31, o Marx diz: a prerrogativa da fé é um direito universal do ser humano. E aí, inclusive na página 30, o Marx vai mostrando o seguinte, olha, inclusive na questão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surgiu a partir da Revolução Francesa, já busca garantir essa questão aí, de que, olha, no Estado democrático pode-se ter as religiões, pode até ter uma religião que predomine na sociedade, mas você tem a liberdade de inclusive ser ateu ou de adotar qualquer religião, porque isso é um direito humano, um direito à vida, um direito que está relacionado à liberdade. Inclusive ele vai mostrar na página 30 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1781, no artigo 10. Ninguém deve ser incomodado em virtude das suas opiniões, mesmo religiosas, porque a Declaração dos Direitos Humanos já buscava garantir esse direito religioso como uma liberdade humana. Na Declaração dos Direitos do Homem e outras, de 1793, no artigo 7, declara entre os direitos do homem o livre exercício do culto.
Afirma ainda a respeito do direito de exprimir ideias e opiniões, realizar encontros e praticar uma religião que a necessidade de enunciar estes direitos pressupõe ou a existência ou a recente memória do despotismo. Então ele vai dizer, olha, nós vimos a Constituição de 1795, a Constituição da Pensilvânia, todos os homens receberam da natureza o irrevogável direito de venerar o Criador. Então, deixando muito claro, olha, a religião não deve se meter no Estado, como o Estado não deve se meter na religião, mas garantir como uma liberdade humana. Então, voltando à página 31, o Marx diz: a liberdade é o poder que o homem tem de fazer tudo que não prejudique os direitos dos outros. Ou então, segundo a Declaração dos Direitos do Homem, de 1791, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o outro. Depois ele diz, por que motivo, segundo Bauer, é o judeu incapaz de adquirir os direitos do homem? Porque o Bauer defende que ele precisa, o judeu, se quer emancipar, precisa abdicar da sua religião. Então, por quê? Ele está negando a própria Declaração dos Direitos do Homem. Na página 32, Marx diz, esta liberdade individual e a respectiva aplicação formam a base da sociedade civil. Ela leva cada homem a ver nos outros homens não somente a realização, mas a restrição da sua própria liberdade. Ou seja, se você precisa de liberdade como cidadão, então por que não ter a liberdade religiosa? O Estado garantir isso. Então, não é porque se fala de emancipação política que você vai condicionar, inclusive, uma religião a negar ou aceitar uma determinada religião. Na página 33, o Marx afirma, a segurança como conceito não vem para alçar a sociedade civil acima do próprio egoísmo. A segurança é definida antes como a garantia do seu egoísmo. Nesse ponto aqui, o Marx está mostrando, olha, a condição humana na sociedade é contraditória, o Estado burguês considera essas contradições e, inclusive, tenta se organizar de tal forma que possa garantir, inclusive, esse egoísmo. Né? Isso até é irônico. Na página 34, o Marx diz, a emancipação política é, concomitantemente, a dissolução da antiga sociedade na qual estão o Estado e o poder soberano estranhos ao povo. Ou seja, na Idade Média, nós tínhamos uma predominância da religião, do pensamento religioso. Então, com o fim da Idade Média, principalmente com a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, o pensamento burguês, então não faz sentido você vincular uma emancipação política e humana a aceitar ou não uma religião. Na página 35, diz o seguinte, o triunfo do idealismo do Estado era, ao mesmo tempo, a realização do materialismo da sociedade civil. O Hegel pensava o Estado como uma instituição máxima que garantia exatamente a liberdade humana. E o Marx aqui, ele aponta que o triunfo do idealismo do Estado era, ao mesmo tempo, a realização do materialismo da sociedade civil. Ou seja, na verdade, na prática, o triunfo desse Estado vai exatamente encontrar meios sofisticados de garantir, inclusive, as contradições na sociedade, principalmente envolvendo as crenças, as religiões. Na página 36, o Marx diz, concluímos que o homem não se emancipou da religião, mas sim recebeu a liberdade religiosa. Não ficou livre da propriedade, recebeu a liberdade da propriedade. Não foi libertado do egoísmo do comércio, recebeu a liberdade para se empenhar no comércio. E o Marx vai mostrar exatamente como o judeu, na prática, ele sabe separar muito bem a sua condição religiosa da sua condição de judeu na sociedade.
Inclusive o Marx vai dizer, olha, na prática, o judeu tem uma prática independente, inclusive, da predominância da religião, que vai estar voltada, inclusive, para o mercado, inclusive na tradução aqui da Martin Claret, para o tráfico no sentido do mercado. Assim, o homem, tal como é na realidade, reconhece apenas na forma do homem egoísta e o homem verdadeiro unicamente na forma de cidadão abstrato. Na página 37, ele diz, simplificadamente, a sua tarefa consiste em privar o homem das suas próprias forças e dar-lhes em troca forças alheias, que ele só poderá utilizar com a ajuda dos outros homens. É exatamente quando se fala da relação com o Estado. E aí, finalmente, o Marx vai dizer, qualquer emancipação constitui uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. Só será plena a emancipação humana quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato. Quando o homem individual, na sua vida empírica, no trabalho, nas suas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças, como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si a força social como força política. Então, finalizando essa parte aqui, o Marx vai dizer, olha, o Bruno Bauer apresenta aspectos importantes na sua crítica ao judaísmo, a questão da emancipação humana e da emancipação política, mas está preso ainda a um pensamento idealista hegeliano que se apresenta em contradições, porque na prática o que se deve pensar é que Estado queremos, que emancipação política e que emancipação humana. E isso não pode estar vinculado a uma questão religiosa, ok? Bom, se vocês gostaram desta aula, dê o seu like aí, continue inclusive vendo os nossos vídeos, ok? Curta, dê o seu like e divulgue inclusive os nossos vídeos.